E eu quero compartilhar o que está no Salmos 91. Né? A segurança daquele que se refugia em Deus. Né? Então eu quero compartilhar essa palavra que está nesse Salmo. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu gosto mais da King James, que está no celular, que é uma tradução muito legal que eu gosto muito. Salmos 91. 91. Salmos 91, versículo 1. Salmos 91. Bem, você que está nos ouvindo, quer nos acompanhar, abra sua Bíblia no meio e você vai estar no livro de Salmos. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. É lindo assim. Esse é o Salmo dos crentes, né? Eu me lembro que as pessoas diziam, né? Ah, mas o que adianta uma Bíblia aberta? As pessoas falam isso, né? O que adianta a Bíblia aberta em cima de uma mesa? Adianta alguma coisa? Eu disse sim. Ah, mas a Bíblia, se não for lida e colocada em prática, é só um livro. Não, ela nunca será só um livro. Ela pode estar aberta ali, a página amarelada. Ela é a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu não consigo ver, não tem efeito. Satanás sabe ler, sabe que a Bíblia está aberta, que há uma crença naquilo que está ali. Porque se ela está aberta naquele salmo, é porque diz, eu creio nesses salmos. Sim. Eu creio no poder. Então as pessoas dizem, mas a Bíblia é só mais um. Não, a Bíblia nunca será mais um livro. E a gente vê isso, me chamou a atenção, irmão João. Já vi de outras formas, nunca tinha visto de água. Ok? Eu já vi carro incendiar, casa incendiar e a Bíblia está intacta. Eu já vi isso. Mas eu nunca tinha visto uma enchente, como veio aqui no interior do estado, tomar conta, os livros todos encharcados. Eu não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo que correu na internet. E a pessoa pega uma Bíblia que estava junto com todos os livros e ela está intacta, sequinha. Aí tu vai me dizer que ela é mais um livro, que ela é apenas um livro? Não, ela é o poder de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela colocada em prática é melhor ainda. Sim. Eu costumo dizer lá na igreja, o poder de Deus é tão forte, tão grande, a palavra de Deus é tão poderosa, ela tem um peso tão tremendo na nossa vida, ela nos impacta de tal forma. Nós estamos muito mais expostos ao mundo do que ao tempo com Deus. Né? Outra coisa, voltando lá daquele tempo que a gente estava percebendo, nós ficávamos de 2 a 3 horas dentro de uma igreja. Saíamos da igreja mais 1 hora na rua, tranquilo. Hoje nós não conseguimos perceber isso. O culto, se ele não tiver 1h30 de duração, quanto mais duração tiver, a gente fica muito impaciente para estar dentro de uma reunião. Sim. Né? Isso a gente não vê hoje como se via antigamente dessa forma. Então a palavra de Deus, nós somos expostos muito mais ao mundo e ficamos, vamos dizer, 1h30 dentro de um culto. Sim. E às vezes tem pessoas que vão 1 vez por semana, outras que vão 2 por semana, ok? Que vai dar 8 ou 4 vezes. Essas 4 vezes que você vai na igreja e ouve a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela consegue ser o antídoto com todo o outro tempo que tu passa fora da igreja. Sim. Para te ver o poder de Deus em 1 hora de culto,
ele consegue te fortalecer e ele consegue te abençoar de tal forma que a gente não consegue compreender o poder. Imagina se você vai se aprofundar e se você vai entrar para dentro da igreja. Quanto mais dentro da igreja você estiver, mais abençoado você será. Sim. Quer ver uma coisa? Eu estava numa fase muito difícil mesmo, uma fase muito difícil. E eu penso até que eu estava entrando no estresse de ambiente de trabalho. E eu comecei a falar com Deus e eu disse, sabe de uma coisa, eu vou para a igreja. Eu não era pastor, era só filho, irmão de pastor. Sim. Eu vou tudo que tiver dentro da igreja eu vou. Né? Então só não ia no grupo das mulheres. O que está acontecendo na igreja? A oração, vou lá orar. O que está acontecendo na igreja? Tal coisa. E assim eu fui. Isso levou 1 mês, 2. Em 2 meses. Sim. Deus mudou as coisas assim de uma forma sobrenatural. E aí eu penso essas coisas empiricamente viram teses para mim, né? Eu disse, olha só, eu só disse assim, eu vou para a casa de Deus. Aí a Bíblia diz assim em Salmos, como são felizes aqueles a quem tu escolhe e chama para estar perto de ti, e eles serão abençoados com a bondade que há neste lugar. A casa de Deus é o lugar de bondade. Nós deveríamos ir para a igreja com esse sentimento. Pô, eu sou feliz, Deus me escolheu para estar lá. Eu Sim. tenho encontro com Deus. Porque para o encontro nós precisamos de 3 coisas, não é verdade? Sim. Precisamos de tempo, espaço e pessoas para ter um encontro. E essas 3 coisas nós temos... Hoje, por exemplo, nós tínhamos um encontro, a gente marcou isso 1 mês atrás. Sim. O que nós precisávamos? De um tempo. Tu disse, olha, pastor, 6h10 o senhor pode estar lá, isso é um tempo. Espaço, rua tal, lugar tal, que estamos no estúdio. Agora tem pessoas, tem um encontro. Isso é necessário. Quando a gente vai para a igreja, a gente tem o tempo, 20 horas, começa a programação da igreja, a minha começa 20 e alguns cultos 19. Nós temos o espaço, que é a igreja, e aquele que já chegou antes da gente chegar, que é pontual, que está nos esperando, que é Deus. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente vai para o encontro com Deus. Sim. E aí ele diz que é lugar de bondade. Por que é lugar de bondade? Porque ele já está ali, porque ele é o dono da casa, porque é ele que nos abençoa. Então a gente precisa desenvolver muito mais essas questões de olhar para dentro da Bíblia, das Escrituras, e dizer assim, poxa vida, tem outra coisa que eu percebo que a gente às vezes falha na questão do inimigo, ele leva vantagem. A Bíblia diz assim, é mais fácil, irmão João, conquistar uma cidade murada do que um irmão ofendido. É mais fácil conquistar uma cidade murada do que um irmão ofendido. John Bevere escreve um livro chamado A Isca de Satanás. Naquele livro, qual é a isca de Satanás? Ofensa. Sim. Então o diabo olha para a Escritura e diz assim, peraí, Deus mandou escrever. É mais fácil conquistar uma cidade murada que o irmão ofendido. Está aí. Tá aí o segredo. Então é o segredo de levar o pessoal comigo. Porque lá na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas na sequência ele fala sobre perdão de ofensa. Sim. No Pai Nosso é dívida, mas na sequência é ofensa. Ele diz assim, perdoai as nossas dívidas. Depois diz assim, ó, se vós não perdoardes a ofensa do vosso irmão, de igual modo o vosso Pai que está no céu também não perdoará. Se não tem perdão de Deus, não tem céu. Sim. Então o diabo disse, opa, para aí. É mais fácil conquistar uma cidade murada, e quando se fala de cidade murada, era murada. Era uma cidade de um muro de 15 por 3, 4, era muro, com sentinelas a cada 50 metros, 100 metros, um sentinela armado. E aí a Bíblia diz, é mais fácil conquistar essa cidade que o irmão ofendido. E o diabo disse, opa, eu vou por aí, eu vou fazer eles se ofenderem. Mas se a gente vai para a igreja para ter um encontro com Deus, e a gente vai lá para se encontrar com Deus, talvez a gente também resolveria esse problema da ofensa. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas voltando aqui para dentro da nossa palavra, diz a segurança daquele que se refugia em Deus. Sim. Aí o salmista diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na King James diz assim, aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso e desfruta sempre da sua proteção. Aquele que vive na habitação é casa. Casa pressupõe lugar de família, lugar de descanso, lugar de refeição. Nós passamos a maior parte da nossa vida ou na escola ou no trabalho. A menor dentro da nossa casa. Mas quando nós vamos para casa, a gente vai para casa porque é um refúgio. Porque a casa é lugar de família,
é lugar de descanso, é lugar de se alimentar. Agora a pergunta do salmista é: aquele que vive na habitação do Altíssimo, aonde nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos habitando? Aonde a gente busca o nosso descanso, o nosso refrigério, a nossa alimentação? A casa pode ser para a carne, mas para o espírito é na casa de Deus. Então ele diz: aquele que habita ou vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso e desfruta sempre da sua proteção. Às vezes a gente quer a proteção de Deus. Às vezes tem uma coisa muito forte que, comparando nas épocas que a gente estava conversando antes, da década de 80, 90, para que nós vivemos hoje, tem uma coisa que me chama muita atenção. O que é que faz a diferença nessa mudança de tempo, de comportamento dos irmãos da década de 80 e da década de hoje? E não mudou e não vai mudar. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus estava lá na década de 80, naqueles irmãos que tinham mais temor, e é a mesma que está aqui hoje, em nós, em nossos corações com menos temor. Sim. E isso é maravilhoso. Agora, habitar na casa do Senhor é algo que nós tínhamos que nos atentar mais. Ainda mais nos dias de hoje. A gente tem que buscar esse descanso para o espírito. A gente tem que alimentar o nosso espírito. A gente precisa buscar viver na casa do Senhor, voltar a viver na casa do Senhor, ansiar a viver na casa do Senhor, o tempo do culto, o tempo da comunhão, o tempo de estar entre irmãos. Então o salmista vai dizer: aquele que vive onde nós estamos vivendo, onde a nossa cabeça está vivendo. Tem um versículo que me chama muita atenção na Bíblia, às vezes eu fico impactado com ele, porque ele fala com a gente também. Nós não estamos imunes, a palavra é para todos, nós não estamos acima da palavra. Jesus diz assim: esse povo me louva com os lábios, com a boca, mas o coração está longe. Quantas vezes a gente está dentro da igreja, mas o nosso coração está tão longe da igreja? Está lá na rua, está lá no jornal, está lá na comida, está lá no trabalho, está lá na conta que é para pagar. E aí ele diz assim: não, vem habitar no descanso do Altíssimo. Vem para a casa de Deus, desocupa, vem carregar as baterias para enfrentar aquela maior parte do tempo que a gente enfrenta fora, sendo bombardeado por tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso e desfruta sempre da sua proteção. Ah, pastor, eu estou muito ansioso, eu estou muito agitado. Por quê? Onde você está habitando? Onde você está descansando? Nós podemos descansar o corpo em casa. Sim. Nós podemos alimentar o corpo em casa. Mas a alma, o espírito, é só na habitação do Altíssimo. É lá que tem o pão e a água que a gente precisa. Elias estava em depressão. O vento veio, o anjo veio, trouxe o que para ele? Pão e água. Sim. Dormiu, descansou, comeu pão, água. 40 dias andou, 40 de novo. Já imaginou andar 40 dias sem parar? Imagina. Eu não consigo imaginar. Pão e água, aquilo que Deus tem para nos dar. Mas o que ele diz: vem habitar. Ele nos convida. Ele trabalha o nosso coração para que nós vá, mas a decisão é nossa. Sim. Então a gente está perdendo muitas vezes escolha, né? a nossa escolha. Sabe, de pegar a família e dizer: domingo eu tenho compromisso. Sim. Domingo eu não marco nada. Não, tal dia eu tenho um encontro. Eu tenho encontro com o Rei dos Reis. Eu não lembro o nome do herói da fé, que a rainha da Inglaterra foi visitar ele, estava orando. Não sei se você já ouviu essa história. E aí diz que a funcionária foi lá e disse assim: olha, desculpa incomodar o senhor nessa oração, mas é que a rainha da Inglaterra está aí. Diz para ela que agora eu não posso. Eu estou no encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Billy Graham, não seria? Não, foi um outro mais... Não é do Billy Graham contemporâneo nosso. Eu não me lembro qual deles da Inglaterra, um dos heróis da fé da Inglaterra.
E outra coisa, curiosidade que eu vi outro dia, que a rainha da Inglaterra, quando cantava Salve o Rei, né, que é um louvor, diz que ela sempre tirava a coroa dela, a Elizabeth. E ela disse, agora, perguntar por que a senhora tira a coroa quando você ouve esse louvor? Ele disse, não, porque a minha coroa, perto da coroa do Rei dos Reis, não é nada. Ele é o Rei dos Reis. Imagina. Ele é o Senhor dos Senhores. É o temor. É a reverência, né? Então o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A minha pergunta e a nossa indagação para nós pensarmos, onde eu estou vivendo? Você está vivendo aonde? Né? Às vezes você parece estar na lua, a cabeça está na lua, vive com a cabeça na lua, vive com a cabeça não sei aonde. E ele diz, aquele que vive na habitação do... Será que a nossa cabeça consegue viver um pouco na habitação do Altíssimo? Sim. Será que a gente pode parar tudo às vezes assim, não, eu quero pensar o que Deus está pensando sobre isso. Vou lá para a habitação do Altíssimo saber o que ele pensa a respeito do que eu estou fazendo e como eu estou vivendo. E aí o crente diz assim, eu ando cansado, eu ando sobrecarregado, eu ando estressado. E aí nós temos o mal do século, que é a depressão. Nós temos o mal do século, que é a ansiedade. E aí o que os cientistas, os neurocientistas, os doutores médicos vão estudar? Depressão, excesso de passado. Sim. Ansiedade, excesso de futuro. Então a gente vive ou preso do passado ou no futuro. E Deus, não. Presente. Nós somos chamados para viver o presente. Sim. E a gente não vive. Diz que o inimigo do hoje é o ontem. E o inimigo do hoje é o amanhã. Que é onde a gente quer habitar. Agora, se a gente tivesse um pouquinho de tempo para fazer uma reflexão e dizer assim, cara, onde eu estou vivendo? Sim. Onde eu estou habitando? Onde a minha cabeça está? Estou nas coisas do reino ou estou nas coisas da terra? Para onde eu tenho que direcionar meu pensamento? Para onde eu devo elevar os meus olhos? Nos Salmos de Viagem, Salmo 121, o salmista diz, elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O que tinha lá no monte? O que estava lá em cima do monte, onde ele levava os olhos? Porque é um cântico de peregrinação. Ele subiu para adorar lá no monte, estava o templo. Sim. Estava a casa de Deus. E os peregrinos elevam os olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro estou indo em direção ao meu socorro. Estou em direção à casa de Deus. É lá que está o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nós cristãos, estamos cansados, estamos sobrecarregados, estamos nos sentindo sem proteção. O salmista está dizendo, habita na casa do Senhor. Sim. Vive na casa do Senhor. Anela por esse dia. Cria essa expectativa. O que faz criar a expectativa de estar na casa de Deus? O que fazia o povo de Israel ter expectativa nesses cantos de degraus de ir a Jerusalém? Uma coisa que está nos faltando hoje. Nós estamos igual os 9 leprosos, né? 10 leprosos gritaram de longe, mestre, cura, e ele disse assim, vai, mostra ao sacerdote, né? E recebe a tua cura. Aí volta um só e diz assim, não eram 10? Porque voltou só um, e esse não era um judeu. O texto nos dá a entender que os outros 9 talvez fossem, mas aquele um não era um gentil. E ele se prostrou e adorou. É o que ele recebe de Jesus quando ele volta para Jesus e se prostra e adora. Ele recebe algo que os outros não receberam. Tua fé te salvou. A fé dos outros curou, mas a tua fé te salvou. Você quer uma fé para ser curado ou uma fé para ser salvo? Eu quero uma fé para ser salvo. Então desenvolve ela na habitação do Altíssimo. Congrega. Vai para a igreja. Tem um encontro com Deus semanal. 2, 3 vezes. Faz da tua casa um pedacinho do céu. Dobra o teu joelho. Vai para o teu secreto. Tem um momento de comunhão com Deus. Nós vamos ver o quê? O cansaço indo embora. Nós vamos ver a depressão indo embora. Nós vamos ver tudo aquilo que nos rouba, que nos tira do hoje, da presença de Deus indo embora. Então o salmista vai trazer nesse salmo dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou a sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. E é tão forte isso, que saiu o nosso tempo lá? É tão forte isso, irmão João, que
essa questão da proteção de Deus, de nós termos uma vida com Deus, fazer a diferença. Lá em Jó diz que Satanás vem e se apresenta junto com os filhos de Deus. Aí Deus olha para Satanás e diz: de onde vem Satanás? Eu venho de andar e passear pela terra, rodear a terra. Aí Deus diz assim: eu sei em quem você está de olho. Aí ele disse assim: viste meu servo Jó? Só faltou estar escrito assim: pois bem, era sobre isso que eu queria falar. Sim. Mas Deus disse assim: viste meu servo Jó? Homem temente igual a ele não há. Aí Satanás diz assim: porventura ele te teme por nada? Não cercaste ele tudo que ele tem? Não multiplicaste os bens dele? Olha que interessante. Satanás está dizendo: há proteção em Jó. Por que há proteção em Jó? Porque havia temor no coração de Jó. Porque havia uma vontade de agradar a Deus. E aí havia proteção. Então o diabo vem e diz assim: ele é protegido. Eu tento, mas não posso tocá-lo. Então, para a gente fazer essa reflexão da habitação de Deus, nos tempos de hoje, que a gente está vivendo talvez o fim, ou eu penso o princípio das dores, nunca foi tão importante, tão necessário, missionário João, a gente ter esse olhar para a casa de Deus, voltar para a casa de Deus, voltar a congregar. O congregar é uma coisa tão simples. Meu pai dizia assim: Abraãozinho, o evangelho é simples. A gente que dificulta. As coisas do reino é simples, irmão João. Sim. É tudo muito simples. Nosso Jesus é muito simples. É tão maravilhoso e ele quer nos ensinar sobre isso, sobre simplicidade. Jesus diz: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Né? E aí ele vai dizer para eles assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Quando a gente vai à igreja, a gente vai a Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aí diz assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha que interessante. O jugo para eles era doutrinas e regras, né, que todos os rabinos tinham. Jesus está dizendo: as minhas doutrinas e as minhas regras são suaves, não são pesadas. Aí ele diz assim: aprendei de mim. Olha o que Deus quer nos ensinar. Que sou manso e humilde de coração. Sou simples. Sou simples. É só ir para a igreja. Pastor, mas irmão, é só ir para a casa de Deus. Vai lá, ouve uma pregação, toma posse, assim como eu disse que Satanás faz. Ele diz: opa, o pessoal se ofende e aí não tem céu. Então vai lá e recebe. Quando o pastor disser uma coisa: olha, Deus está dizendo que essa semana tem proteção para a tua vida. É minha essa proteção. Olha, Deus está falando aqui: se ouvires atentamente a voz, Senhor teu Deus, ter cuidado de andar, então bendito será. Eu serei esse bendito. Deus, eu sei que eu não consigo, mas o Senhor pode. A Bíblia diz que o Espírito Santo está aqui, me ajuda. Eu quero ser esse bendito. Eu quero tomar posse do reino dos céus. Eu quero o céu. Eu quero a vida eterna. Se o Senhor quiser me abençoar aqui na terra, recebo. Mas não esquece de mim no céu. Sim. É tão interessante essa questão de nós voltarmos a pensar no céu e a igreja. Irmão João, Jesus manda os discípulos para uma comissão. Eles voltam felizes, estão muito alegres. Por quê? Curaram pessoas, demônios foram expulsos, coisas maravilhosas aconteceram. E Jesus chama eles, senta com eles estão eufóricos com tudo aquilo. E Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu. Eu sei quem está na terra. Imagina. Aí ele diz assim para os discípulos: não vos alegreis porque os espíritos se submetem, porque pessoas são curadas. Mas se alegrei do vosso nome está onde? Escrito no livro da vida. E se a gente deixar a cabeça vagar, começar a viver, em vez da habitação do Altíssimo, mas viver nesse tempo nas coisas do mundo, talvez o nosso nome não esteja lá. Sim. E aí a Bíblia diz: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? O que mais importa para nós? Então a nossa reflexão é essa.